3, 2, 1. Você pode nem ter uma conta no TikTok, mas com certeza já viu algum vídeo misturando dancinha complexa com música animada e por aí vai. E foi assim, com vídeos curtos e conteúdo descontraído, que a gigante chinesa ByteDance lançou o TikTok em 2017. Porque o TikTok é bem mais legal que o Instagram. Eu amo o TikTok, gente, vocês não têm ideia. Por que eu amo o TikTok? Simplesmente porque no TikTok eu consigo ser eu mesma. Por trás de dublagens, de desafios e de imitações, está um algoritmo poderosíssimo que aprende rapidamente do que o usuário gosta. E exatamente por isso, vicia. Eu viciado no TikTok. Eu cansei de fingir que tá tudo bem, cansei de esconder. Eu fico 3 horas por dia assistindo a live do cara imitando uma galinha. TikTok vicia? Vicia. A rede soma 1 bilhão de usuários ativos em todo o mundo. E em 2024, ela se tornou a 7ª marca mais valiosa do planeta, à frente dos concorrentes Facebook e Instagram, ambos da gigante americana Meta. Mas enquanto a rede bomba entre usuários ao redor do planeta, deixa governos em sinal de alerta. O controle chinês sobre o TikTok é uma antiga preocupação das agências de espionagem ocidentais, que afirmam que a China usa a rede social para obter dados dos usuários. No ano passado, funcionários federais americanos foram proibidos de usar o aplicativo. E o mesmo aconteceu na União Europeia, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Taiwan. E o TikTok foi totalmente proibido em vários países, entre eles Índia, Nepal, Paquistão, Indonésia e Afeganistão. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden acabou de sancionar a lei que dá prazo para a rede social ter um novo dono e poder continuar operando no país. O temor é que a gigante chinesa use o aplicativo para coletar dados de mais de 170 milhões de americanos e, com isso, represente uma ameaça à segurança nacional. Keep TikTok! Keep TikTok! Keep TikTok! Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é TikTok em apuros sob a nova lei americana. O que está por trás do cerco à rede social chinesa e quais devem ser os próximos passos dessa história? Meu convidado é Ronaldo Lemos, advogado e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Quinta-feira, 25 de abril. Ronaldo, antes de entrar na discussão sobre a nova lei que pode levar ao banimento do TikTok nos Estados Unidos, eu quero muito começar te perguntando como o TikTok nasceu, como cresceu e como chegou ao tamanho gigante que tem hoje. Qual é o peso, por exemplo, do mercado americano com seus mais de 170 milhões de usuários, é isso, para a empresa? Bom, TikTok, Natuza, foi criado pela ByteDance, é uma empresa chinesa. Não foi o primeiro projeto da empresa, ela antes tinha feito já projetos na área de notícias, música, entretenimento online, mas o que decolou mesmo foi o TikTok conquistando, inclusive, o mercado ocidental. Então ele não ficou popular só na China, como vários dos outros produtos, mas acabou ganhando os Estados Unidos, Brasil, Europa e assim por diante. E qual foi a inovação que eles fizeram? Primeiro, apostar em vídeo vertical e vídeos curtos, né, criando uma nova forma de linguagem. E o segundo ponto é um algoritmo baseado em inteligência artificial que é muito poderoso. Esse algoritmo ele consegue saber exatamente quais são as nossas preferências, com poucas informações, e a partir daí ele começa a servir conteúdo para você de forma muito individualizada. Ele sabe o seu perfil demográfico, sabe aquilo que você gosta, o que captura a sua atenção, e a partir daí você começa a usar e não consegue parar. Então, todo mundo que tem o hábito de usar o TikTok sabe muito bem disso, que ele é basicamente cativante, né? Gera até compulsão para você conseguir parar de usar, não é fácil, tá? E na pandemia foi quando ele aí, então, ganhou muitos usuários, quando estava todo mundo em casa, foi aí que a empresa realmente mudou de patamar e ganhou, inclusive, o mercado americano.
E quando é que os americanos começam a torcer o nariz para o TikTok? E quais são as acusações ou as suspeitas que os americanos têm em relação à rede social? Esse conflito, né, foi se acirrando na medida em que o conflito com a China também foi escalonando, né? Então, a primeira tentativa de se banir o TikTok foi ainda durante o governo Trump. Tudo começou quando milhares de jovens usaram o TikTok para uma pegadinha. Reservaram lugar num comício do Trump e não compareceram. O estádio ficou vazio. Para proibir o TikTok, Trump alegou que os chineses usam o aplicativo para roubar dados dos americanos. O TikTok nega. Ele também queria fazer com que o TikTok fosse vendido. Chegou até a avançar algum tipo de conversa com a Oracle, que é uma empresa americana, mas depois, logo em seguida, isso acabou não indo para frente e o assunto que parecia esquecido voltou com força total no Congresso dos Estados Unidos. Então, na medida em que as relações com a China foram se acirrando, a disputa com o TikTok também foi ficando mais complicada, a ponto de que o CEO da empresa ele foi chamado para fazer um depoimento, né, no Congresso dos Estados Unidos, e esse depoimento foi violentíssimo. Republicanos e democratas atuando juntos, o assunto ficou bipartidário, né, nos Estados Unidos, e fazendo perguntas muito incisivas, e inclusive o CEO do TikTok algumas vezes se enrolando ali, tendo dificuldades para responder, mas ele foi grelhado pelo Congresso. O CEO do TikTok foi questionado durante 5 horas por parlamentares americanos. Ele negou que o TikTok seja usado ou manipulado pelo governo da China, pediu provas dessas acusações, só que até agora o governo americano não apresentou nenhuma evidência concreta. E isso em si já indicava que havia um movimento forte a partir do Congresso Nacional, e aí já atuando também com o governo Biden, para criar algum tipo de sanção ou de ação com relação ao TikTok. E foi exatamente o que aconteceu. A gente viu uma lei ser passada em tempo recorde, tanto que ela está sendo apelidada de Thunder, né, de trovão, e de repente a lei é construída, o processo de construção ele é feito muitas vezes de portas fechadas, inclusive para evitar a ação dos lobistas da empresa. E a lei é passada, então, no Congresso, primeiro na parte da Câmara e depois, logo em seguida, no Senado. E no dia seguinte, o Biden já assinou a lei e ela já está aprovada. O projeto aprovado pelo Congresso determina que se a ByteDance, dona do TikTok, não vender a empresa nos Estados Unidos, a rede social será banida no país. O prazo para a venda é de 270 dias e pode ser estendido por mais 90 dias. O pano de fundo para esse assunto é a complexa relação entre dois grandes rivais no cenário internacional, a China e os Estados Unidos. A ByteDance é uma empresa chinesa e na China o governo de Xi Jinping trata empresas privadas como extensão do Estado. É um assunto relevante porque pesquisas indicam que hoje 1/3 dos americanos com menos de 30 anos consome notícias pelo TikTok. Então é muito impressionante também a velocidade, desde o depoimento do CEO da empresa até o momento de aprovação. Foi pouco usualmente, né, dá para a gente dizer assim, a gente vê uma lei ser aprovada tão rápido. Institutos de pesquisa, jornais americanos têm apontado evidências de que o TikTok destaca ou dá menos visibilidade a assuntos sensíveis para o governo chinês. Por exemplo, posts sobre Taiwan apareceriam menos no TikTok. E, por outro lado, conteúdos extremos contra Israel teriam espaço na plataforma. Isso é o que eles dizem. Na sua avaliação, o TikTok tem sido usado como uma espécie de soft power chinês? O que está acontecendo? Como é que a gente explica essa situação? Para ter certeza, né, do que é feito, você precisa de estudo, né? Então, eu particularmente nunca fiz nenhum estudo comparativo com a plataforma do TikTok para entender esse tipo de viés, tá? Mas a gente vê os argumentos a favor e contra. Os argumentos que dizem que tem conteúdo que é politicamente
vamos dizer, gerido, né, para influenciar a opinião pública, especialmente dos Estados Unidos, aponta exatamente o que você falou, que os conteúdos pró-Palestina são majoritários, aponta que conteúdos que são inflamatórios, né, especialmente com relação a jovens, adolescentes dos Estados Unidos, são também muito comuns. E a empresa, por sua vez, responde que não, que se o conteúdo da Palestina é majoritário, é porque as pessoas estão postando mais sobre isso, estão querendo consumir mais sobre esse assunto, então meio que a empresa diz que é uma onda natural e que o algoritmo simplesmente vai atrás dessas preferências. Agora, a questão que tem que ser colocada em pauta, e muita gente também aponta, é que o TikTok nos Estados Unidos acaba tendo um conteúdo diferente do TikTok na China. Então, na China, ele inclusive nem chama TikTok, ele chama Douyin, e essa versão local, ela tem outro tipo de conteúdo. Não é realmente o mesmo conteúdo que é servido nos Estados Unidos. Um levantamento de um instituto de pesquisa americano, Network Contagion, mostrou o percentual de temas ligados a assuntos sensíveis no TikTok em comparação com o Instagram. Para cada 100 postagens no Instagram com hashtags relacionadas ao Tibete, o Instituto encontrou só 3 no TikTok. A China considera que o Tibete é parte do seu território, mas os tibetanos alegam que eram independentes até a invasão da China comunista. O TikTok nega a influência do governo da China no aplicativo e disse que comparar hashtags é um reflexo impreciso da atividade na plataforma. Então, eu já vi muitas alegações sobre isso, dizendo que o conteúdo na China, obviamente, não oferece conteúdos relacionados a temas sensíveis, né, ao governo chinês, especialmente porque existe um controle da informação do país, e há outras coisas que também se diferenciam também nos conteúdos que são servidos a jovens e adolescentes na China. Então, essa é uma hipótese, tá? Mas o fato aqui é que a ação contra o TikTok foi tomada de um ponto de vista de um país que é adversário dos Estados Unidos. Então, lembrando que a própria lei que foi aprovada, ela se chama uma lei destinada a lidar com proteger os americanos contra adversários estrangeiros que controlam aplicações. E eu até li a lei toda e li as referências que ela faz. Essa ideia de adversário estrangeiro, ela tem uma definição legal nos Estados Unidos, que são 4 países. São a Coreia do Norte, o Irã, a Rússia e a China. Então, o que eu acho que dá para a gente construir também é que essa ação, como a gente conversou, ela está dentro de um objetivo geopolítico. E mais do que isso, até foi pouco noticiado, mas a lei não é só sobre o TikTok, tá? Ela menciona a ByteDance e o TikTok especificamente, mas ela também dá poder ao presidente dos Estados Unidos de banir não só o TikTok, mas qualquer outro tipo de aplicação controlada por um país adversário, tá? Então, no caso, são esses 4 países. Claro que a lista pode ser atualizada. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Ronaldo. Além do alegado aspecto da segurança nacional, ainda tem uma questão comercial aí que precisa ser esclarecida e que está como pano de fundo, porque a ByteDance acabou furando a bolha de um setor que era dominado por empresas americanas. Faz sentido isso? Faz. E veja só, a lei que foi passada, ela obriga, né, a ByteDance a vender a porção do TikTok que oferece serviços para os Estados Unidos. E se isso for acontecer, né, são pouquíssimas empresas que têm a capacidade de comprar o TikTok, né? E várias delas são plataformas, são o que a gente chama hoje de Big Techs, que inclusive estão enfrentando investigações de antitrust, exatamente pela concentração de poder que tem. É o caso, por exemplo, do Google e de outras.
Então imagine só uma Big Tech que já tem uma dominância de mercado significativa, sendo obrigada a comprar o principal competidor dela, né? E aí concentrar o mercado dos Estados Unidos ainda mais. O caso do Trump é curioso. Quando ele era presidente, assinou um decreto proibindo o TikTok. Mas o decreto foi derrubado na justiça como inconstitucional. Agora, Trump é a favor do TikTok, porque, nas palavras dele, se o aplicativo for proibido, isso vai favorecer o Facebook, que Trump considera um inimigo pessoal. Então é muito interessante, vai ser curioso ver se o TikTok vier a ser comprado por alguma Big Tech, como é que essa empresa vai lidar com a questão de antitruste depois, né? Porque se for seguir a lei antitruste ao pé da letra, pode ser que você compre o TikTok e a Federal Trade Commission, né, te obriga a vender o TikTok logo depois, que é o CAD, né, dos Estados Unidos. Então isso pode, inclusive, tirar as Big Techs dessa candidatura de comprar o TikTok. Talvez vai ser preciso arrumar uma outra empresa que não atue diretamente no mesmo setor. A Oracle, que tentou fazer isso no passado, ou talvez a NVIDIA, né, que hoje está muito capitalizada com a alta das suas ações. Então, vai ser muito interessante ver quem são os pouquíssimos candidatos que vão se habilitar a fazer essa aquisição da parte do TikTok que atua nos Estados Unidos. Então, eu estou de olho nisso e para mim vai ser curioso de saber como é que esse teatro vai se desenrolar. Você não vai comprar não, né? Porque está valendo a bagatela de 225 bilhões de dólares, você não é candidato à compra, certo? Adoraria, viu, Natuza? Mas nessa situação, nem eu nem o Elon Musk temos recursos, tá? Não é só eu, não. O Elon Musk também não tem bala na agulha mais, né? Depois de ter feito a compra do Twitter por um valor sobrevalorizado, né? Pagou muito mais do que a empresa valia. O bilionário Elon Musk pagou 44 bilhões de dólares. O correspondente a mais de 220 bilhões de reais para se tornar o dono da rede social. Acho que para ele também vai ser difícil, tá? Bom, e o fato é que a empresa tem que ser vendida em até 270 dias, é o que diz a lei. Você já citou aí empresas que poderiam se interessar. Não tem tantas assim com tanto dinheiro na boca do caixa para efetuar essa operação, certo? Não tem, e lembrando, lendo a lei aqui, o presidente ele pode depois ampliar o prazo de aquisição por mais 90 dias, tá? Então, no fim, acaba dando 1 ano para conseguir fazer a venda do TikTok. Agora, o problema aqui é duro, porque o que acontece se não vender? Se não vender, os Estados Unidos vão banir o TikTok, ele não pode mais ser oferecido nas lojas, né, de aplicativos, ele não pode ser mais atualizado, os provedores de hospedagem não podem mais hospedar o TikTok no país, então as consequências são muito graves. E a consequência disso então não vendeu, né? Passou ali 1 ano e não teve venda, e o TikTok é então banido. O valor de mercado da empresa vai desabar, porque ela vai começar a perder o seu ativo mais importante, que são os usuários americanos. Os Estados Unidos, como a gente sabe, é o país mais pujante economicamente, é o principal mercado do mundo, e a empresa vai começar a sangrar usuários e o valor de mercado certamente vai despencar. Então, não vender é um desastre, tá? E rapidamente, a China pode impedir a exportação do algoritmo do TikTok? Esse é outro ponto, tá, Natuza? Porque o grande problema também dessa venda são segredos industriais. O algoritmo do TikTok, como a gente falou, ele é muito sofisticado. Ele usa inteligência artificial desde o início e ele é muito eficaz. Então, o que vai ter de empresa de olho nessa tecnologia não está escrito, tá? Vai estar todo mundo ali de olho nisso. Agora, será que a ByteDance quer entregar, né, esse tipo de algoritmo? Que tipo de arranjo vai ser feito com relação à questão da propriedade intelectual? Será que o código-fonte do algoritmo vai ser entregue nessa aquisição? Ou será que é a parte comercial que opera os Estados Unidos? Então, tem muitas dúvidas aqui. Lendo a lei americana, não existe
um caminho fácil e óbvio, a lei não explicita esse tipo de detalhe, mas você falou muito certo, a parte de propriedade intelectual, ela vai virar também uma confusão, porque grande parte do valor do TikTok é o seu algoritmo, né? A forma como ele tão cuidadosamente foi construído para se tornar esse sucesso que ele se tornou. E se isso passa para um competidor, seja a Meta, seja qualquer outro, você tem ali uma perda também de valor que pode ser significativa para a empresa, tá? Então, além de tudo que a gente está falando, a propriedade intelectual também vai ser uma confusão. Ou seja, é só treta. Então, você vai voltar aqui pelo número de confusões que eu já anotei. Ronaldo, você vai voltar aqui umas 10 vezes para a gente falar desse assunto. Te agradeço demais por ter topado conversar com a gente. Muito obrigada. Obrigado a você. Este episódio usou um áudio da agência de notícias Reuters. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.